Irmãos, se eu perguntasse para vocês que estão aqui ou para os que estão em casa, quem gostaria de viver bem? Não preciso nem perguntar, né? Eu sei que você responderia, eu gostaria de viver bem, muito bem. Sabe, irmãos, o tema dessa noite é sobre isso, viver bem. Viver bem comigo mesmo, viver bem consigo mesmo, viver bem com a sociedade, com as pessoas, com os irmãos, viver bem com sua esposa, viver bem com seu marido, viver bem com seus filhos, os filhos vivendo bem com os pais. Quem não gostaria disso? Viver bem com a parentela, apesar, né? Viver bem com os vizinhos, viver bem com os colegas de trabalho, viver bem com a comunidade aqui na igreja. Viver bem também com Deus. Sabe, nós vamos falar sobre 2 pilares. O espiritual, para você viver bem, e o emocional, para você viver bem. Viver bem é ter alegria. Viver bem é estar contente, é prosperar, é ter paz no seu coração. E para você ter paz no seu coração e viver bem, o princípio é Jesus Cristo. Se você tem Jesus Cristo, você está no caminho certo para viver bem. Irmãos, desde o princípio de todas as coisas, quando você vai em Gênesis, você vai lembrar que Deus fez o homem e a mulher, e quando Deus concluiu a obra de fazer o homem e a mulher, Deus não colocou ambos numa mina de carvão. Deus colocou o homem e a mulher aonde? Num jardim, no Éden, num lugar especial, onde haveria prosperidade, onde haveria alegria, onde haveria paz, onde eles viveriam muito bem, não só eles, mas as gerações seguintes viveriam muito bem. Mesmo após o pecado, Deus chama ali a Abraão para ser pai de uma grande nação, mas ali Deus, ainda preocupado com viver bem, faz uma promessa, que Ele daria a esta nação uma terra onde manaria leite e mel. Viveriam bem, haveria prosperidade, haveria paz naquele lugar, de geração a geração. Em Cristo Jesus, Jesus também preocupado com o bem-estar, ali no início dos seus discípulos, Jesus morre, crucificado, ressuscita ao 3º dia, e o que Ele faz para que seus discípulos pudessem viver bem? Durante 47 dias aproximadamente, após o trauma da perda do Messias, do Rabi, do mestre, do amigo, os discípulos se espalharam, ficaram confusos teologicamente, espiritualmente e emocionalmente, não estavam bem. Jesus visita um a um, preocupado com cada um deles. Para quê? Para que eles vivam bem e cumpram a missão que cada um tinha. Viveram tão bem em Cristo Jesus, que morreram por Jesus. Deus se preocupa com o seu bem-estar. Isso não significa que você não vai passar por lutas e dificuldades. A preocupação de Deus em passar pelas lutas e dificuldades, a preocupação de Deus em te dar o bem-estar, fazer você viver bem, é inclusive nos dias de lutas e dificuldades. Uma coisa é quando nós visitamos alguém que está sofrendo e não está bem, nem espiritualmente, nem emocionalmente. Ou quando visitamos alguém que está com a mesma sofrência, mas está bem espiritualmente e obviamente vai estar bem emocionalmente. Nós percebemos a diferença. Quando você vê também Moisés e Josué receberam a promessa de Deus, de viver bem, aonde? Numa terra prometida. A nossa promessa em Cristo Jesus é uma nova Canaã. Não é mais território, mas mesmo assim Jesus está todos os dias comigo, com você, trabalhando em nosso coração para que eu viva bem, apesar de nossas lutas. Sabe, irmãos, eu quero trazer para vocês, nós não temos telão, né? Então eu vou ler alguns versículos para vocês. O princípio para viver bem, eu falei lá no início, é para você precisa crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Em João 4,14, diz assim: mas quem beber
da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quer viver bem? O princípio é crer em Jesus como a fonte de água viva. João 4,14. A partir daí, nós podemos conversar. Porque se não crê em Jesus como único e suficiente Salvador, eu não posso dizer para você que você tem condições de viver bem, ter paz e alegria. Eu quero apresentar 3 pilares espirituais para você viver bem, e 3 pilares rapidamente na questão emocional, mas o seu emocional só vai estar bem se os pilares espirituais estiverem firmados. Qual é o primeiro pilar da vida espiritual para que você viva bem consigo mesmo? Existem pessoas, irmãos, crentes, que eu estou falando, que não conseguem viver bem consigo mesmo. Já reconheceram Jesus como único e suficiente Salvador. Já reconheceram os seus pecados, se arrependeram, confessaram, pediram perdão, até creem que Deus perdoa os seus pecados, mas este mesmo que crer que Deus perdoa os pecados, não consegue, muitas vezes, se perdoar e vive em conflito interno, porque fica lembrando de seus pecados, de suas mazelas, e não consegue esquecer e se perdoar. Se você não se perdoa, vai ser difícil você perdoar alguém. Se você não se perdoa, vai ser difícil você viver bem consigo mesmo. E se você não viver bem consigo mesmo, se eu não viver bem comigo mesmo, eu não vou conseguir viver bem com você. Para isso eu preciso viver bem primeiro com Deus. E veja o que a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6. Pode abrir. Lemos juntos. Hebreus 11:6. Quer viver bem consigo? Quer viver bem com sua família? Você precisa viver bem com Deus. Hebreus 11:6 nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, o primeiro pilar da vida espiritual para que você comece a viver bem é crer piamente, primeiro, que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Segundo, você precisa crer piamente que Deus se importa com você. Alguns crentes, estive essa semana conversando com uma crente sobre isso, com crises emocionais, com dificuldade de entender que Deus se preocupa com ela, com dificuldade de entender que Deus a ama, apesar de crer em Jesus como único e suficiente Salvador. E isso causa conflito nas emoções dela, causa conflito no relacionamento familiar, no relacionamento com a igreja e com o próprio Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, você precisa lutar em Cristo Jesus, olhando para a cruz e entendendo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o quê? Que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Prova de amor. Quando você crê em Jesus, você tem que entender todo esse cenário, toda essa cena, para que você possa viver bem entendendo Deus, apesar de tantas preocupações que Ele possa ter, Ele está olhando para mim. Ele está cuidando de mim. Ele está fazendo a obra na minha vida. Ele está prestando atenção nas minhas demandas. Deus me ama. Não deixe o inimigo confundir você, achando que Deus não está atento. Tenha uma fé inabalável, porque essa fé inabalável vai agradar a Deus. Você passa a viver bem com Deus com essa fé inabalável. E se você tiver uma fé inabalável e viver bem com Deus, é o processo para você viver bem consigo mesmo e viver bem com as pessoas que estão ao seu redor, sua família, seus amigos, com a igreja. Primeiro, você precisa ter fé para viver bem consigo mesmo, com os outros e com o próprio Deus. Segundo, você precisa se santificar.
santificar. Irmãos, João 17:7, João 17:7 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, a fé é o primeiro pilar, mas uma fé sem teologia, uma fé sem convicção do que Deus deseja para você pode gerar confusão, conflito, distorção do que é real. Para que você tenha a fé correta, você precisa se santificar. Quando você creu em Jesus como único e suficiente Salvador, você recebeu o selo da salvação, ato salvífico. Mas após esse ato, você e eu, nós precisamos buscar ao Senhor, para que essa fé seja uma fé sólida, pautada não naquilo que você recebe de Deus, não nas bênçãos de Deus, mas pautada onde? Na palavra do Senhor. Olha que diz o texto de João: santifica-os na verdade. Onde está a verdade, irmãos? A tua palavra é a verdade. O crente que vive uma vida sem abrir as escrituras durante a semana, durante 15 dias, um mês, mesmo que deseje ter uma fé, fica uma fé muito volúvel, porque não conhece o próprio Deus. E é óbvio, se você não conhece o seu Deus, você começa a entrar em conflito. Por isso, para você viver bem, você precisa ter fé em Cristo Jesus. Mas esta fé não é baseada no que você ouve falar. Essa fé é baseada na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. Você precisa ter intimidade com o seu Deus. Você fala com Ele, mas para ouvir você precisa ler e estudar a Palavra de Deus. Na Palavra de Deus você encontra a solução para todas as crises. Crises financeiras, crises emocionais, todas as crises que você possa, crise conjugal, o que você imaginar de problemas morais, você encontra na palavra de Deus. Qualquer crise existencial, qualquer crise de relacionamento, qualquer crise espiritual, você encontra na palavra de Deus. Por isso que para você viver bem, tendo fé em Cristo Jesus, crendo que Deus o ama profundamente, a ama profundamente, está trabalhando para que você tenha paz, você vai encontrar essa convicção, não é no YouTube, é na palavra de Deus. Você tem que amar a palavra de Deus e investir tempo da sua vida lendo, estudando a palavra de Deus, para que nenhum vento de doutrina possa te conduzir por um lado e por outro, e você chegar um dia e achar que Deus não te ama, que Deus não se preocupa com você, porque aconteceu isso e aquilo. Quando você tem fé em Cristo Jesus e conhece o seu Deus através da palavra, se santificando, se separando, só é possível me separar do mundo se eu tiver convicção do que é certo e o que é errado. Só é possível me santificar se eu souber o que agrada e o que desagrada a Deus. Eu só posso ser santo se eu souber exatamente o que me aproxima de Deus ou o que me distancia de Deus. E aonde está o meu manual para saber isso? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Quer viver bem? Tenha fé. Uma fé inabalável. Se santifique, se purifique através da verdade que é a palavra de Deus. Terceiro pilar, irmãos, da vida de um crente, que esse é nosso alvo, ter fé, uma fé inabalável, para que nada nos afaste do Senhor. E essa fé vai ser baseada nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. E a partir daí, eu estou vivendo bem com Deus e começo a viver bem comigo mesmo e com a sociedade, com minha família, com todos que estão ao meu redor. Porque eu começo, terceiro pilar, a viver uma vida para glorificar a Deus. Tudo que você faz não é para a sua honra e para a sua glória, é para glorificar a Deus. Vê o que 1 Coríntios, abre em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Uma linguagem simples, uma palavra simples, mas que nos mostra que tudo o que fazemos, das coisas mais simples às mais complexas, sempre será
para glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, você vê que texto simples. Se você está fazendo algo tão natural que é se alimentar, que é beber, que é caminhar, que é trabalhar, que é fazer qualquer outra coisa descansando na sua casa, tudo que você vai fazer é para a glória de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É gerada uma fé no seu coração, essa fé não foi você que fez brotar. O Espírito Santo gerou fé em seu coração, você creu em Jesus como único e suficiente Salvador. A partir daí você começa a se santificar, se separar, e a única forma de você ou eu nós nos separarmos deste mundo é conhecendo as Escrituras e praticando as Escrituras. E aí eu começo a entender que minha vida não mais me pertence, e nesse processo de vida, até que Jesus volte, ou até que Ele me chame, a minha vida é só e somente só para glorificar a Deus. Não importa qual é o teu nível intelectual, é para glorificar a Deus. Não importa quantos diplomas você tem, é para glorificar a Deus. Não importa qual o seu status social, é para glorificar a Deus. Não importa quem é você, é para glorificar a Deus. Tudo que você é, ou possui, ou tem, não te pertence, é para glorificar a Deus. Você não está aqui, estou falando dos salvos. Nós não estamos aqui para receber honra nem glória, irmãos. Portanto, se você for chamado para carregar banco da igreja, carregue, que não é para ser exaltado neste púlpito, é para glorificar a Deus. Se você foi convidado para fazer qualquer serviço nesta igreja que nunca ninguém vai saber, faça-o. Porque você não está fazendo para a sua glória, para a sua honra, para receber prêmios, é para glorificar a Deus. Tudo que você faz é para glorificar a Deus. Você cria seus filhos, não é para você, é para glorificar a Deus. Você busca melhorar de vida, busque sim, mas é para a honra e glória de Deus. Porque nada que você tem pertence a você. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aí você vive bem com Deus. Se você vive bem com Deus, você passa a viver bem consigo mesmo. Se você está de bem com Deus, vivendo bem com Deus e consigo mesmo, você se torna uma pessoa gente boa. Sabe aquela pessoa gente boa que chega e todo mundo gosta? Está de bem com Deus, está resolvido o seu interior e ele passa a viver bem com as pessoas. Você deve conhecer pessoas que são extremamente arrogantes, extremamente difíceis de lidar. Não estão de bem com Deus, não estão de bem consigo mesmo, por isso não estão bem com a sociedade ou com a comunidade. Tenha fé, santifique-se na palavra e entenda que sua vida, a nossa vida, é única e exclusivamente para glorificar a Deus. Estes são os 3 pilares espirituais: fé, santificação e glorificar a Deus é o seu alvo. Agora, quando você consegue ter fé gerada pelo Espírito Santo, e você começa a se santificar através da palavra de Deus, e entende que a sua vida não te pertence, mas pertence a Deus e é para glorificar a Deus, você entra agora no outro pilar, que são das suas emoções. Você tem fé, está santificado e glorifica a Deus. Sabe o que acontece? Quer viver bem consigo mesmo? Quer viver bem com a sua família e com a sociedade? Quer estar bem com Deus? Todo esse processo vai gerar em você um coração humilde. Seja humilde. É muito mais fácil lidar com um crente humilde do que com um crente soberbo. Eu não sei se você conhece gente soberba, gente vaidosa, gente arrogante. Tendo ou não tendo bens ou não, existem pessoas muito soberbas. Não sei se já aconteceu com você, você está numa mesa sentado e ali está você, mais 2, 3 pessoas conversando, e aí chega alguém extremamente arrogante, alguém extremamente soberbo, vaidoso e egoísta, e senta na mesa, e o assunto, enquanto ele está ali, é só o assunto que interessa a ele.
Passam-se 20, 30 minutos e o assunto é só o assunto dele. Só ele fala, só as coisas dele. Quando ele ou ela vai embora, que bom que foi embora. Gente soberba, gente arrogante, gente vaidosa, o mundo é só ele. O que a palavra de Deus diz em 1 Pedro, abre a Bíblia em 1 Pedro 5, 6 e 7. É um alerta para nós, porque todos nós temos uma tendência natural a nos tornarmos soberbos, vaidosos e arrogantes. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês ou de vós. Aquele que ainda não tem fé, aquele que ainda não conseguiu se santificar através da palavra, aquele que ainda não está glorificando a Deus, dificilmente conseguirá ser humilde. Mas o texto nos diz, 1 Pedro 5 e 6, que Deus exige de mim e de você, quando vai chegar na sua presença, na presença dEle, eu preciso me humilhar e reconhecer a sua potente mão. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido e tenho tentado praticar isso na minha vida. Toda vez que eu vou falar com Deus, eu uso o entendimento desse texto e começo a exaltá-lo e a glorificá-lo para não confundir, apesar dele me amar e ser meu amigo, mas não tratá-lo como um amigo qualquer. Deus é Deus, Deus é santo, Deus é soberano, Deus é poder. E toda vez que nós vamos nos relacionar com eles, irmãos, por mais que nós entendamos que o meu relacionamento com Deus é muito pessoal, que Ele é gente boa, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo santo. E eu preciso me relacionar com Ele prostrado. Se eu não posso me prostrar fisicamente, o meu coração precisa estar prostrado a Ele, reconhecendo a sua autoridade, o seu poder, a sua glória. E aí eu preciso dialogar com Ele, como o texto diz. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para quê, irmãos? Para que Ele, Deus, os exalte no tempo devido. Sabe, irmãos, essa exaltação pode ter dois sentidos. A nossa glorificação, nós seremos exaltados como fomos glorificados, porque nós somos salvos. Mas Deus pode decidir também fazer o bem aqui para cada um de nós e te exaltar em determinadas situações da tua vida. Talvez no teu trabalho, você está sendo humilhado pela tua fé, por causa da tua fé. Sei lá, no seu condomínio, alguma situação. Deus, quando você se prostra diante dele, se humilha diante dele, o texto nos diz que ele te exalta no tempo seu, não, no tempo devido dele. E ainda diz, se você tiver um coração humilde, você é capaz de não apenas lutar com a força do seu braço, resolver com o seu intelecto. Eu recebi um telefonema essa semana, esses dias, de alguém, de crentes que estão executando serviços para Deus, e eles estavam conversando comigo, Angélica, e vamos fazer uma crise ali naquele local. Eles estavam tomando decisões com a força do braço, vamos fazer isso. Eu falei, gente, isso não é de Deus. Quando é de Deus, você ensina a orar, você ensina a clamar, você, se é demônio, você vai expulsar, você tem que colocar Deus, não adianta fazer isso, não é com a força do braço, é se humilhando diante da poderosa mão de Deus. Você tem um vizinho ruim que te incomoda, você não vai esbofetear seu vizinho, irmãos. Você vai se humilhar diante da poderosa mão de Deus. E Deus vai deixar você ser provado até a hora que Ele quiser, até a hora que Ele decidir bater o martelo e falar, converte, vizinho. É a melhor oração. Converte, vizinho. Converte, gerente. Converte, meu chefe. Converte, meu colega de trabalho. Converte, meu irmão da igreja. Converte, meu marido. Converte. Mas eu preciso me humilhar diante da potente mão de Deus.
reconhecendo que eu não tenho capacidade para resolver essa questão. Só o humilde faz isso. Reconhece a sua incapacidade de resolver a questão. Lance sobre ele, só o humilde consegue fazer isso. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade. Porque quando você lança sobre ele a sua ansiedade, ele cuida de você. O Espírito Santo gerou fé no seu coração e você creu em Jesus como o único suficiente Salvador. Depois você buscou se santificar através da palavra de Deus. E aí você reconhece que a sua vida não mais te pertence e você entende que tudo que você faz é para glorificar a Deus. E Deus vai trabalhando no seu coração e você entende que nada sou e precisa se humilhar diante da potente mão de Deus. Ser uma pessoa humilde. Quando eu consigo me humilhar diante de Deus, significa que eu estou pronto para ser humilde, para me relacionar com vocês, com os outros. Quem não consegue se humilhar diante de Deus também não vai se relacionar, não vai ser humilde nos relacionamentos pessoais. Mas quando você se humilha diante de Deus, reconhecendo que nada é, que nada tem, que nada pode sem Ele, irmãos, você se torna uma pessoa melhor, passa a viver bem consigo mesmo, passa a viver bem com Deus e com a sociedade. Segundo, e quase concluindo, quando você tem esse conjunto, essa obra espiritual, fé, santidade e glorifica a Deus, você se torna humilde em Cristo Jesus e Ele te dá algo extraordinário para você viver bem, que é perseverança. Na história do povo de Deus você vai ouvir falar o tempo todo isso. Persevera, 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 persevera. Você persevera porque se humilha diante da potente mão de Deus. Fé gerada pelo Espírito Santo, separado, santificado, glorifica a Deus, se torna humilde e persevera. Se você perseverar, você viverá bem. Vamos ler o texto. Separei um texto aqui, antes de ler o texto. A perseverança, irmãos, é algo extraordinário que acontece. A perseverança é um ato de sinergia. O que é sinergia? É quando duas pessoas trabalham ao mesmo tempo em prol de alguma coisa. Para que eu persevere, eu preciso fazer a minha parte. Para que eu persevere, Deus precisa fazer a parte dele. Humanamente falando, eu não tenho competência para perseverar e lutar e não desanimar. Eu preciso da intervenção de Deus. Quando você para pensar nas histórias bíblicas, a primeira que eu lembrei foi de Elias. Elias, após um grande milagre que vocês conhecem, recebe uma palavra de maldição, uma palavra maldita, e ele recebe aquilo no coração, na mente dele, e toma aquilo como verdade. E o que acontece com Elias? Elias fica temeroso, Elias entra num medo profundo, numa angústia profunda, num pavor terrível, e foge da realidade e vai para uma caverna, angustiado, entristecido, desesperançoso, talvez como alguém ou alguns que estejam participando deste culto. E aí vem a perseverança. Como Elias, numa tristeza e angústia profundo, num pavor e medo que não tinha mais controle, ao ponto dele se esconder da vida e até desejar a morte, ele podia perseverar nessa situação. Deus vem com ato miraculoso e se manifesta de forma poderosa sobre a vida de Elias. Vento, raio, trovão, silêncio. Deus fala com Elias. Deus alimenta Elias. Cuida do espírito, cuida da carne e faz algo. Dá uma ordem. Elias, se alimente e vá cumprir a missão. O ato miraculoso de Deus inicia o processo de perseverança no servo de Deus. Agora, o que Elias precisa fazer após a manifestação de Deus na vida dele?
Elias só precisa obedecer. Deus se manifesta com poder e glória. Cuida do espírito, cuida do físico, alimentando e dá ordem. Cumpre a missão. Elias obedece, cumpre a missão. Para que Elias perseverasse, houve a intervenção de Deus e houve o ato da obediência. Quando você vê Josué, você vai lembrar que Moisés era um grande amigo de Josué, era o seu rabi, o seu mestre, o seu líder. Moisés morre, Josué fica extremamente entristecido, angustiado com a perda, em luto e apavorado com a missão que seria dada para ele. Josué 1 diz que Deus visita Josué e fala com Josué, relembra Josué sobre as promessas que ele fez a Moisés, anima Josué, enche Josué da sua presença, e o que acontece? Logo após a manifestação de Deus, o ato miraculoso, Deus dá uma ordem a Josué: levanta e guia o meu povo para conquistar essa terra. Como Josué conseguiu ser perseverante? Com o ato miraculoso de Deus e sendo obediente. Tanto Elias quanto Josué foram obedientes. Intervenção de Deus no momento de crise, angústia, dor, ansiedade e ao mesmo tempo obediência. Então, para você perseverar, você precisa do ato miraculoso de Deus, que Ele age o tempo todo em nós, mas precisa da sua obediência. Por isso que nós voltamos para as Escrituras. Precisamos nos santificar baseado nas Escrituras. Para que você possa viver bem, precisa ter fé, precisa se santificar através da palavra e entender que sua vida é para glorificar a Deus. Assim Deus vai te abençoar e mudar a sua mente e fazer você ser alguém humilde e perseverante. E por último, não menos importante, quer viver bem com Deus, consigo mesmo e com a sociedade? Tenha sabedoria. Veja o que o texto diz, o texto de Eclesiastes. Abre esse texto, irmão. É o último texto, estou concluindo. Eclesiastes 7:12. Que texto maravilhoso. Eclesiastes 7, versículo 12. Eclesiastes 7, versículo 12 diz assim: a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento ou da sabedoria é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Vou ler novamente. A sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro. Aqui é uma comparação. O dinheiro traz, de certa forma, proteção. Você compra uma casa, coloca câmera, muros, segurança, proteção. O dinheiro traz proteção. Você tem um bom plano de saúde, é uma proteção. Está dizendo que a sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento ou da sabedoria é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Irmãos, você pode ter muito dinheiro, mas se não tiver sabedoria para utilizar, você perde tudo. Você pode ter muita saúde, mas se não tiver sabedoria para viver, você perde a saúde. Você pode ter um casamento maravilhoso, mas se não tiver sabedoria para conduzir esse casamento, você perde o casamento. Você pode ter filhos abençoados por Deus, mas se não tiver sabedoria vindo de Deus para educar e formar os seus filhos, você perde os seus filhos. Sabedoria vale muito mais do que dinheiro. Sabedoria, diz, preserva a vida. Faz com que você tome decisões certas no momento certo. E assim, você vai viver bem consigo mesmo. Vai viver bem com as pessoas que estão ao seu redor, com a sociedade, com a sua família, com a igreja, porque você está vivendo bem com Deus. Porque creu em Jesus como único, suficiente Salvador, o Espírito Santo trabalhou em seu coração e gerou fé.
Depois você entendeu que precisava se santificar. Você é separado. Você não pertence ao mundo. Você pertence a Deus. E ao santificar-se, através da Escritura, você percebe que você vive para a honra e glória de Deus, não para a sua honra e para a sua glória. E aí você se torna um servo humilde, que se humilha debaixo da potente mão de Deus. E quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, Deus te exalta no tempo em que Ele é devido. E aí você, irmãos, começa a buscar em Deus e Deus agir na sua vida, não deixando você desistir, não deixando você desanimar, visitando você todos os dias, visitando o seu sentir, as suas emoções, o seu intelecto, para que você persevere em oração. Não deixe de orar, não desista. Deus vai te dar sabedoria, vinda dEle, para que você tome as decisões certas. E assim você vai viver bem consigo mesmo, vai viver bem com os outros, com a sua família, com os demais, porque você está vivendo bem com Deus. Amém?